Fala pessoal, uma aula bem legal agora, uma continuação, na verdade, do algoritmo engajamento sobre o Instagram, que vai dar alguns passos importantes para que a empresa, a comunicação empresarial, seja de fato bem utilizada dentro da rede social e a rede social também, em contrapartida, seja bem usada pela comunicação empresarial. Então, isso aí a gente fecha essa questão do Instagram, mas essa, nessa aula aqui a gente vai falar de algoritmo de engajamento, uma continuidade, mas assim, com as dicas mais diretas de como utilizar bem o Instagram, de como fazer o Instagram funcionar bem a favor da empresa. Beleza? Vamos lá. Bom, existe um impacto muito grande dos Instagrams, do Instagram nas marcas empresariais e esse impacto tem a ver com a questão da conversão de negócio, né? Então, a grande vantagem hoje do Instagram é que ele promove um engajamento muito alto das pessoas na rede social. E é esse engajamento que mais lá na frente vai promover a conversão de venda. Então, necessariamente hoje talvez a rede que mais consiga promover essa relação direta com o consumidor. Então, há um impacto muito grande do Instagram nas marcas e há também uma necessidade das marcas de usar estrategicamente o Instagram, né? Ou seja, a rede que vai priorizar a relação entre usuários tem que ser usada pelas marcas. E hoje o Instagram tem essa oportunidade, esse engajamento, essa audiência engajada que ele consegue oferecer para as empresas é muito mais importante do que a venda direta. Vou explicar para você. Quando você faz uma venda direta, você tem a chance de fazer uma conquista. Então você vendeu, você conquistou uma pessoa. Conquistou ainda assim, né? Se a pessoa gostar do produto, enfim, o relacionamento for bom ali no começo, tal, não sei o quê. Teve um pós-venda, né? Além de tudo isso. Agora, se você promove engajamento, se você forma esse engajamento que é igual à formação de uma comunidade, você não tem uma conquista só. Você tem muito mais. Você tem muito mais gente propensa a comprar. Você tem muito mais gente propensa a participar do teu negócio de alguma forma. Seja, às vezes, nem comprando. Seja, às vezes, comprando. Porém, mas não comprando funciona? Claro, se ele passa para frente a história. Às vezes ele não precisa do teu produto, ele não precisa do teu serviço, mas ele sabe de alguém que precisa. E ele vai fazer a indicação. Você sabe que indicação hoje no meio empresarial é tudo, né? Então, o que acontece é que se você faz uma venda direta, você tem uma conquista. Você promove um engajamento, você promove um trabalho de engajamento muito forte, você forma uma comunidade. Comunidade, como eu expliquei já nas aulas anteriores, comunidade é o, o ouro nesse processo. Comunidade é a mina de ouro de todas as empresas, porque a comunidade luta por ela mesma. Então é importante a gente pensar nesse sentido, e o Instagram hoje é a rede que mais consegue formar boas comunidades no universo das mídias digitais. Bom, e como usar o algoritmo a favor, né, da empresa? Tem alguns passos importantes, é lógico que eu vou deixar aqui também bem registrado o seguinte: não dá para a gente fazer um trabalho estratégico e forte e robusto, na verdade, sem a participação de um profissional da área de comunicação ou de vários profissionais da área de comunicação. Esse trabalho necessita de equipes, esse trabalho necessita de pessoas que estejam realmente habilitadas a fazer isso, que entendam o que é o princípio de uma rede social, que entendam quais os princípios básicos de cada rede social, que consigam produzir conteúdo de valor, que consigam produzir textos persuasivos, que consigam produzir textos informativos. Ou seja, eu já falei, vou repetir de novo, essas redes sociais não possuem bilhões de usuários e não gastam bilhões de dólares todos os anos em manter essas comunidades de usuários à toa. Eles são profissionais no negócio deles. E todo empresário que decidir entrar de forma amadora nesse negócio bilionário vai quebrar a cara, vai perder tempo, vai perder dinheiro e vai ter uma boa dor de cabeça, porque vai perceber que não vai conseguir fazer, né? Enquanto o seu concorrente está lá fazendo. Mas por que ele está fazendo? Ele está fazendo porque ele entendeu o jogo. Ele está fazendo porque ele consegue
usar isso profissionalmente para ele. Dito isso, vamos lá para algumas técnicas bem básicas para a gente poder dar uma clareada nessa questão de usar o algoritmo do Instagram a favor da empresa. Primeira coisa, gente, imagens de qualidade, sejam estáticas ou vídeos, não dá mais para fazer imagem meia boca no Instagram. Pode até ser que no seu perfil pessoal, no perfil pessoal do seu primo, sua tia, do seu irmão, que eles não têm pretensões comerciais, isso aconteça. Daí também não tem problema nenhum. Agora, uma empresa que vai entrar numa rede social como o Instagram e não possui uma produção de imagem que seja suficientemente boa para que as pessoas sejam captadas por aquela força imagética, ela está fora do mercado. Então precisa ter uma produção de qualidade, tanto em foto e em vídeo, e assim, são imagens que possuem a capacidade de converter, de fazer conversão de venda, né? Ou seja, elas geram engajamento e posteriormente geram conversão. Então, um alto grau de comunicação nas imagens é fundamental para que você consiga ter um bom engajamento e posteriormente uma conversão. Bom, não tenho quem faça isso. Contrate alguém, terceiriza, sabe? Não perca tempo. Empresário que perde tempo tentando fazer a coisa com a mão dele, sabe? A não ser que seja uma empresa que está começando agora, fundo de quintal, o cara que já está estabelecido, ele tem uma estrutura, ele tem caixa para isso, ele consegue levantar dinheiro para isso e não faz, é porque ele tem que ser penalizado por ele mesmo, por não fazer uma coisa decente, né? Então, assim, nós temos que pensar, primeira coisa, imagens de qualidade. Isso é um fundamental. O algoritmo lê imagem de qualidade e lê imagem porcaria também. E quando ele lê uma imagem porcaria, o que ele faz? Joga o empresário joga a empresa lá para baixo. Campo de busca, campo de prioridade de assunto, vai jogando para baixo. Vai jogando para baixo. Dá uma olhada aqui, ó. Essas imagens aqui, foi imagem que eu produzi. Aqui no caso estou usando algumas empresas para colocar alguns cases assim, só mostrando para vocês algumas publicações. Aqui do Empório Nelore de Ouro, uma produção que eu fiz para eles do panetone, e é um panetone de fermentação natural, muito bacana lá, e havia a necessidade da gente colocar esse produto em evidência, por quê? Porque era um produto diferenciado mesmo em relação aos panetones mais tradicionais, mais comerciais, né? Especialmente porque todo o recheio, né, de frutas cristalizadas, por exemplo, não é um recheio que não fica perdido lá embaixo, né? Normalmente quando você compra um panetone, todo o recheiozinho está lá embaixo, né? E esse aqui não, ele tem uma distribuição bem uniforme, ele tem uma textura diferenciada, ele tem uma cobertura de amêndoa ali, de farinha de amêndoa com amêndoas, que é muito interessante, que precisava dar relevância nisso, né? Então, por isso, a necessidade de uma boa imagem para apresentar esse produto. Aqui também na mesma empresa, né? Você tem ali no Empório Nelore de Ouro, então você tem a Eclair, que é um doce muito famoso na França e que aqui no Brasil recentemente tem feito bastante sucesso. A Eclair, ela é muito parecida com aquelas bombas tradicionais. Bom, aqui no Brasil chama bomba, né? Só que ela tem um diferencial que ela é muito mais leve e ela é fininha. Então é uma coisa que vai fazer com que você, quando der uma mordida nela, você quase que entra num processo de levitação, assim, né? Tanto que a copyzinha, ó, Eclair, para comer e levitar. Então, só que isso só vai dar certo, uma copy dessa, um texto desse, só dá certo se a imagem for correspondente, né? Se você sentiu vontade de comer uma Eclair, sinal que a imagem funcionou para você. Aqui, um trabalho que eu fiz para o mundo das festas, né? Esse trabalho aqui do mundo das festas também foi bem interessante e para a gente dar uma relevância, por exemplo, nesses produtos que são de muita qualidade. O mundo das festas tem uma produção muito interessante, artesanal também, e que precisava de uma fotografia que fosse condizente com isso, né? Não podia ficar como com aquela cara de banco de imagem, aquela cara de uma fotografia que não correspondesse à realidade deles, né? Então, muitas vezes você tem até detalhes assim específicos na própria foto que não haveria, por exemplo,
imagem publicitária mais tradicional, como por exemplo esses detalhezinhos em vermelho aí no chantilly, na parte de baixo do bolo, né, no recheio, que normalmente se fosse na imagem publicitária isso seria tirado, né? Então, só que aqui não, aqui ele é até proposital, mas a imagem é de boa qualidade e a relação com a realidade também é muito alta. Aqui a gente tem uma imagem que foi feita para Maxilite, né? E que tem um showroom muito interessante e que essa imagem aqui, por que ela é uma imagem interessante? Eu resolvi escolher ela para vocês, para mostrar para vocês, né? Porque no fundo, quando a gente está diante de um showroom, o que acontece, né, com a visão das pessoas? O showroom tende a pasteurizar tudo, a deixar tudo mais ou menos igual. Você chega num lugar que tem 30 não, tem mais de 100 torneiras expostas, você não consegue enxergar nenhuma torneira. E aí que vem a relevância da rede social para mostrar aquela torneira que vai fazer a diferença no momento da venda, né? Então, muitas vezes o processo de venda, quando a gente fala de processo de venda começar ainda na rede social, é justamente por aí, né? Então, assim, não necessariamente ela vai comprar essa torneira, pode ser que ela não queira também uma torneira, pode ser que, mas como tem um produto de qualidade, como a torneira já está aqui, então ela de repente pode falar assim, poxa, mas se tem isso aqui, é tão bonito, pode ser que alguma coisa interessante tenha por lá. Então, a foto vai fazer muita diferença, a imagem de qualidade vai fazer muita diferença e é importante que vocês entendam que, assim, do ponto de vista da imagem estática ou da imagem de movimento, não tem diferença. É importante ter qualidade, porque as pessoas estão acostumadas com qualidade e ninguém vai promover um processo de compra, uma decisão de compra, somente com coisas que sejam ruins. Bom, outra coisa importante, descubra os melhores horários de postagem. Poxa, mas tem ainda isso daí? Não tem aquela história mais de ser das terça, quarta e quinta, das 2 às 6 da tarde, que ela normalmente tinha mais ou menos um padrãozinho desse. Quando o Instagram funcionava cronologicamente, até havia. Agora, quando ele deixou de ser uma rede cronológica, ou seja, a postagem que você faz agora não necessariamente vai para o seu público agora, né? Você tem que começar a perceber qual é o padrão de comportamento do seu público para visualizar redes sociais. Aí sim você vai ter um horário mais condizente, né? Isso exige o que, gente? Pesquisa e análise de audiência, assim como observação dos tipos de conteúdo. Mas a pesquisa e análise de audiência é muito fácil da gente fazer, seja por um trabalho rápido aí de Google Forms, seja por um trabalho até mesmo nos próprios stories. Você pode jogar uma caixinha de pergunta lá nos stories falando assim, qual horário que você mais gosta de estar na sua rede social? Com o tempo você vai começando a ter um padrão de seu público, né? Existem públicos para os mais diferentes horários. Eu lembro de um trabalho que eu fiz uma vez que, por coincidência, eu acabei encontrando um horário muito diferente dos horários tradicionais. Um dia eu programei errado uma postagem e ela entrou às 6h30 da manhã. Logo na sequência, essa postagem começou a performar muito melhor do que as outras. E aí, diante disso, nós fizemos mais 2 testes com postagens em outros horários e postagens também às 6h30 da manhã. Passamos uma semana fazendo teste. Descobrimos que esse horário das 6h30 da manhã é um horário muito bom para o nosso público. E por um simples motivo, são pessoas que acordavam às 6, 6h30 e como de hábito, eles, antes de levantar da cama e fazer qualquer coisa, eles pegavam o celular e davam ali uma corridinha pelo celular, né, nas redes sociais para ver o que tinha acontecido, se tinha alguma mensagem e tal. Como eles estavam fazendo justamente isso nesse horário, havia então uma relação direta com o conteúdo que a gente estava oferecendo. Então, descobrir esses horários é muito melhor. Cai fora daquelas tabelinhas do Pinterest que estão falando para você, tem que postar em tal horário. Não, quem manda o horário de postagem é o público. Crie conteúdos que sejam compartilháveis. Gente, a gente não tem condição de fazer nada em termos de conteúdo nas redes sociais sem que ele tenha valor. Ter valor significa fazer sentido para as pessoas. Fazer sentido para as pessoas tem que ser em cima de pelo menos alguns conteúdos, alguns propósitos de conteúdo. Conteúdo útil é muito bom para resolver problemas pontuais. Todo conteúdo útil que você fizer, como por exemplo, ensinar a trocar um
a resistência de um chuveiro, ensinar a chutar uma bola, ensinar a mudar uma planta de lugar, enfim, tudo que você vai construir de conteúdo útil vai ser sempre muito bem recebido e mais do que isso, vai ser compartilhado também pelas pessoas. Conteúdos educativos geram respeito. Toda vez que você educa alguém, você ganha respeito. Conteúdos informativos apresentam o seu produto de uma maneira muito correta para as pessoas, não deixa dúvida daquilo que você está fazendo. A sua empresa tem horários, a sua empresa tem características, a sua empresa tem pessoas, a sua empresa tem produtos, tudo isso precisa ser informado e tudo isso precisa estar na rede social. Se tudo isso for feito, conteúdos úteis, educativos, informativos, é um bom conteúdo compartilhável. Um bom conteúdo compartilhável é aquele que as pessoas não só interagem com eles, mas marcam outras pessoas, sugerem outras postagens também nas redes, enfim, elas vão gerar o que a gente chama de engajamento. Engajamento gera depois conversão. Então, pensa nisso. Toda vez que você colocar um produto e ele não for um produto útil, toda vez que você colocar um conteúdo, ele não for um conteúdo útil, educativo ou informativo, ou inspirador, ou mesmo cultural, se for qualquer coisa que não gere sentido nas pessoas, que não mexa com as pessoas, ele vai ser só um conteúdo e ele vai ficar parado lá. E aí você não, aí a empresa não está entendendo porque ela tem pouca curtida, porque tem pouco comentário, porque tem pouco compartilhamento, porque tem pouco salvamento, porque os conteúdos não são compartilháveis, né? Não adianta ficar esperando uma mágica acontecer. Você precisa criar um conteúdo compartilhável, as pessoas vão interagir e dar resultado disso. Do contrário, não vai funcionar. Desenvolva também, gente, uma identidade visual. O seu perfil, o perfil da empresa precisa ser um perfil bonito, ele precisa ser um perfil único. É o cartão de visita, é a personalidade da empresa. E aí, 4 pontos são importantes sobre uma identidade visual correta, uma identidade visual decente num perfil do Instagram. Quais são elas? Primeiro, paleta de cores. É importante você definir. A sua empresa já tem, provavelmente, uma paleta de cores. Se não tiver, tem que definir. Agora, você vai seguir essa paleta. Essa paleta mostra que aquilo é uma identidade, que aquilo é dele. E essas cores precisam fazer sentido também, né? Hoje existe o que a gente chama de psicologia das cores. Cada cor dá uma dimensão diferente para quem recebe, né? O azul dá tranquilidade, o amarelo dá riqueza, o vermelho é a atenção, enfim, são várias situações, não são só essas características, né? Cada cor tem várias características, é importante estudar, por isso que é importante você ter a profissionalização nesse momento, para que você não corra um risco de criar uma paleta de cores errada para sua empresa. Você tem que ter uma curadoria para escolher bem o conteúdo. Porque, assim, no fundo, cara, todo material que acontece na empresa pode ser um conteúdo, mas nem todo conteúdo tem que ser apresentado. Por quê? Porque às vezes é uma coisa só interna, às vezes é uma piada. Sabe aquele lance da piada interna? Que ninguém só entende quem está lá dentro? Então, às vezes, o conteúdo tem que ser escolhido nesse sentido, né? Ou seja, escolher bem o conteúdo. Recursos gráficos e filtros padrão, né? Ou seja, a gente tem que utilizar esses recursos sim, porque a rede social oferece para a gente a possibilidade de colocar desde o trabalho de GIF, até mesmo você produzir realmente um design bem orientado, bem profissionalizado, e o tamanho e formato das imagens está correto também, porque o Instagram tem uma série de normas técnicas de formato de imagem. Às vezes você coloca uma imagem que não está dentro do formato dele, ele até permite a publicação, mas ele corta a imagem. E aí fica aquela história meio esquisita, assim, você não sabe bem o que está acontecendo ali. E assim, no fundo, a identidade visual acaba sendo prejudicada justamente por isso. Dá uma olhada aqui, ó. Esse aqui é o site não, desculpa, o perfil do Airbnb, né? Você vê que ele tem um padrãozinho de foto, ó, né? Você não precisa ter arte e gráfico toda vez também nas suas postagens, mas ele tem, na verdade, uma paleta de cores bem definidinha. Você vê que todas as fotos estão mais ou menos no mesmo padrão de cor. Esse aqui, do Nubank, já é um padrão de cor bem específico e bem gritante, né? Eles decidem que vai ser roxo e branco e beleza, e vai ser roxo e branco, né? Então toda a postagem está caminhando para esse lado, nem que eles tenham inclusive que colocar filtros
né? Justamente para que essa cor mais roxa, mais lilás aí, sobressaia. Esse aqui é do bem, né? Essa empresa aqui que fabrica sucos, né, naturais também, ó. Você tá vendo o padrão deles? Um padrão de muita cor, né? Uma cor que está sempre puxando para o azul. Então o azul está sempre presente nas postagens. Você tem uma cor que é mestre, né? Que é a cor azul, e você tem ali uma padronização depois das outras cores. Você vê que não tem nada bagunçado. Se você olhar no seu perfil hoje, seu perfil pessoal, provavelmente você vai se assustar com a quantidade de cores, a falta de uma padronização. Que eu volto a falar, né? Do ponto de vista pessoal, você pode até tentar organizar isso, mas não tem necessidade. Agora, da empresa, sim, né? Precisa mexer. E aí, por fim, gente, uma última dica importante para a gente fazer o Instagram funcionar bem para a gente, né? Variar conteúdo, né? O conteúdo do perfil não precisa ser somente da empresa também. Existem propósitos mais informativos de outras áreas, culturais, inspiradores, para que o público possa também sempre querer voltar um pouco mais também para o seu perfil. Às vezes você pode ter uma empresa de tinta, mas se você coloca de vez em quando conteúdos mais inspiradores, mais motivadores, a pessoa começa a gostar daquilo, começa a voltar também, né? O que a gente chama de content awareness, que é aquela consciência de conteúdo, a volta para que você, a volta do usuário para o seu perfil toda vez para ver se tem algo novo. E junto com essa questão do variar conteúdo, é utilizar bem e de maneira diversificada os canais. Porque os canais que a gente tem no Instagram são os mais diversos possíveis. A gente já viu em outras aulas que são o feed, os principais canais, né? O feed, o stories, os vídeos, o reels ou então as lives. Aproveita para você estabelecer uma diversificação nisso. Não fica só no feed, no stories ou só no stories, né? Não fica só no reels, só reels e os reels. E assim, na verdade, você vai ter sempre ali você tá desperdiçando energia somente num ponto. Cada canal desse do Instagram entrega para públicos diferentes. E você precisa saber quais são esses públicos e como que você vai produzir esse conteúdo para os públicos. Então, quando a gente faz uma variação de conteúdo e uma variação de canais do Instagram, a gente ganha mais com isso também, porque a gente oferece para o público um cardápio muito mais elaborado. Ele começa a entender melhor, então, como que funciona isso. Gente, essa aula aqui, como eu falei, é uma aula que é para você entender, para você saber, mas para sua empresa saber, para sua organização saber que a comunicação empresarial vai atuar diretamente e estrategicamente nesses padrões nesses padrões de realização de conteúdo dentro da rede, dentro do Instagram. Mas é importante que a gente sempre ressalte a presença dos profissionais de comunicação, que isso não é uma questão de reserva de mercado, mas sim de profissionais que estejam realmente habilitados para entender e fazer tudo isso acontecer. Porque entender isso, na verdade, é fácil, né? Entender que você precisa variar conteúdo, você precisa usar todos os canais, beleza? Você precisa ter um conteúdo X, Y, Z, útil, educativo e tal. Mas fazer é outra coisa. Fazer é para quem tem habilidade, competência para isso, né? Então, volto a dizer, cara, o empresário precisa acordar para que ele não coloque um produto desse tão valioso nas mãos de pessoas amadoras ou de pessoas que vão, de repente, jogar a imagem da empresa, a identidade da empresa no lixo. Beleza? Gente, agradeço, valeu, até a próxima aula. Grande abraço!